Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Bom, minha gente, na Rede Nordeste de Rádio, prazer agora de entrevistar o ex-ministro Sérgio Moro. Boa noite, ministro. Boa noite, Magno. Boa noite, Nordeste. Muito bem, eu queria conversar, ministro, sobre o artigo do Merval Pereira hoje no Globo. Ele diz que o Lula e o Bolsonaro estão, assim como se estivesse subestimando a candidatura do senhor, mas estão ao mesmo tempo preocupados com o crescimento da sua candidatura. O senhor é uma ameaça a essas duas candidaturas que estavam até então polarizando? Magno, eu acabei decidindo me filiar ao Podemos e construir um projeto para o país. Eu tenho conversado aí com especialistas, conversando com as pessoas em geral, para construir um projeto que seja consistente, que seja fundado em princípios e valores. Eu não tenho muito me preocupado com esses possíveis adversários. De um lado você tem o candidato do PT, do outro lado você tem o candidato do Valdemar da Costa Neto. Eles vão construir os seus projetos, embora o governo atual não parece que tenha algum projeto já para o país. Mas a ideia é que nós nos foquemos, né, na nossa missão, que é ter um projeto consistente e a gente possa ganhar a confiança das pessoas. E vai depender delas, né? Quem vai decidir isso no final são as pessoas. E nós queremos colocar algo assim bastante claro. As pessoas acima de tudo nesse país. Nós precisamos ter um projeto que melhore a vida delas. Isso vai envolver combate à pobreza, combate às desigualdades sociais, estabilização da economia. Hoje a gente está vendo uma inflação crescente, né, que tem prejudicado as pessoas vão no mercado, no posto de gasolina e veem que o dinheiro que elas têm não compra mais do que comprava no passado. Está vindo aí um aumento de juros, já começou pelo Banco Central, porque o Banco Central vê essa inflação crescendo e ele responde com aumento de juros, que é o remédio que ele tem para poder resolver esse problema, já que o governo não tem feito a sua parte, ele tem sido responsável do ponto de vista fiscal. E uma parte do nosso programa, que também é importante, é a reconstrução do combate à corrupção. Inclusive, essa é uma bandeira que está no meu DNA, né? E eu acredito que esses adversários não têm condições de sequer falar sobre esse assunto. Tem muita dificuldade, né? Já que o candidato do PT, você teve durante o governo do PT os dois maiores escândalos de corrupção da história, o Mensalão e depois o Petrolão, e enquanto que o governo atual, ele basicamente desmantelou o combate à corrupção. Ele fala aí que não tem corrupção, hoje que você não tem são instrumentos de controle, porque isso tem sido enfraquecido pelo atual governo. Foi o motivo, aliás, que eu saí do governo. Eu não concordava em desmantelar o combate à corrupção. Quando o senhor fala em governo, eu saí do governo, o senhor se arrependeu de ter sido ministro? Porque o que a gente ouve aqui no Nordeste é o seguinte: se Sérgio Moro não tivesse sido ministro, ele seria eleito presidente sem sair de casa. Mas veja bem, vamos voltar os relógios a 2018. Né? Mais de 50 milhões de brasileiros votaram no presidente Jair Bolsonaro. Havia uma energia cívica, havia uma esperança. A gente já sabia que o Bolsonaro era um personagem controvertido, tinha sido um deputado bastante limitado durante a sua carreira e com declarações polêmicas. Mas assim, eu posso perguntar para qualquer um que esteja em casa: havia uma chance de dar certo? Havia uma possibilidade e uma esperança de que nós poderíamos começar um novo país? Havia. E eu era juiz da Lava Jato. Estava lá trabalhando nesse caso, né, a maior investigação da história do Brasil da corrupção e gerando resultados. Né? Pela primeira vez a gente viu pessoas que cometeram crimes de corrupção, grande corrupção, empresários e grandes políticos, respondendo por seus crimes, inclusive cumprindo pena de prisão. Mas eu sabia que ia ter uma reação muito forte contra os avanços no combate à corrupção. Eu tinha conhecido alguns magistrados da Itália que tinham
vivenciado aquela operação Mãos Limpas, que tinha sido uma grande operação contra a corrupção, e eles me contaram o que aconteceu. Né? Depois de 2 anos de avanços, veio muito tempo de retrocesso, porque o sistema político não aprendeu a lição e quis voltar à impunidade de antes. O presidente me convida e eu penso assim, poxa, eu posso negar essa chance de dar certo? Eu não tenho um compromisso com o país de pelo menos tentar? E eu aceitei e fui para o governo. Tanto que se você pegar o que eu fiz durante o governo, eu só trabalhei naquilo que eu prometi que ia trabalhar. Nós combatemos o crime organizado, não teve Ministério da Justiça que combateu o crime organizado de maneira mais forte do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Nós conseguimos uma redução da criminalidade violenta naquele ano de 2019. Nós tivemos 19% a menos de assassinatos no país naquele ano. E eu apresentei projeto. E eu defendi a autonomia da Polícia Federal. Tudo isso para a gente ter um sistema robusto, não só de combate ao crime, mas de combate à grande corrupção. Apresentei lá o projeto de lei anticrime. O que aconteceu? Quando eu vi que o presidente não apoiava os meus projetos, e ao contrário, ele sabotava, e quando ele interferiu na Polícia Federal, não que ele quisesse uma Polícia Federal melhor, aí eu respeito muito a Polícia Federal, mas veja, a Polícia Federal de hoje não é a mesma da época da Lava Jato. A gente não tem visto investigações e êxitos grandes no combate à grande corrupção. A gente tem bons delegados, bons agentes, bons escrivãs, bons peritos, servidores, mas não tem mostrado aquele resultado porque eles não têm incentivo. Quando isso aconteceu, quando eu vi que o governo tinha abandonado essa pauta, eu saí. Não estava lá pelo cargo, eu estava lá pelo projeto, pelos meus princípios, pelos meus valores, que são princípios e valores da população brasileira, que querem, acima de tudo, uma pessoa honesta, íntegra, e que proteja as pessoas fazendo o que é certo dentro do governo. Eu preferi sair. Traduzindo, o senhor deu um tiro no escuro? Olha, não acho que foi um tiro no escuro. Foi uma decisão difícil na época. Veja, eu tinha 22 anos de juiz. Saindo, eu perdia todos os benefícios da minha posição de juiz. Isso envolvia também uma decisão complexa do ponto de vista da carreira. Mas eu entendi, olha, se tem uma chance de dar certo, se a gente consegue avançar como país. E eu também pensava, muita gente me disse, que tinha preocupação com essas inclinações do presidente, meio autoritárias, esses arroubos dele, e muita gente me dizia, olha, você no governo, você é uma garantia daquilo que a gente chama de respeito à lei, do rule of law. Eu achei também que tinha esse dever com o país, entendeu? Não tive o apoio, mas quando eu percebi que eu não tinha o apoio, e ao contrário que eu tinha sabotagem, eu saí. Acho que isso demonstra coerência. Estou voltando agora exatamente porque eu acho que esse projeto de reconstrução do combate à corrupção, de melhoria da vida das pessoas, economia, combate à pobreza, controle da inflação é importante. Também foi uma decisão difícil, mas decisões difíceis têm que ser tomadas. Se a gente não tomar a decisão difícil, seja eu, seja você, seja as pessoas em geral, o país não vai para frente. Só aproveitar, Marcos. Pois não. E também, as pessoas têm muita curiosidade, As pessoas têm muita curiosidade quanto ao que aconteceu na Lava Jato, quanto ao que aconteceu durante o meu período no governo. E eu acabei escrevendo um livro, Não é uma autobiografia, mas é um livro, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. Ele vai estar sendo lançado em Recife, uma das capitais que nós escolhemos. Nós escolhemos 5 capitais. Curitiba, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, 4 capitais para fazer esse lançamento. E Recife foi uma delas. Nós queremos prestigiar o Nordeste e vai ser o lançamento agora, domingo, às 18 horas no Recife. Quero convidar toda a população da região para, querendo prestigiar lá o evento. Vão ser muito bem recebidas. E fazer uma propaganda do meu livro também. Claro. As pessoas têm muita curiosidade e acho que é válido. Claro, ministro.
Ô Sérgio Moro, nesse livro, inclusive, eu gostaria de saber, porque há uma versão assim, depois que o senhor foi para o exterior, depois daquela sentença do Fachin, de que todo o seu trabalho foi parcial. Nesse livro o senhor faz essa defesa? Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz como juiz na Operação Lava Jato. Eu sei que não fiz sozinho esse trabalho, foi um trabalho institucional. Falo muito das minhas decisões, mas decisões foram mantidas pelo Tribunal de Apelação de Porto Alegre. Outros 3 juízes foram mantidas no Superior Tribunal de Justiça. 5 lá magistrados. Agora, tempos depois, porque tem mudança de jurisprudência, porque o Supremo Tribunal Federal, parte do Supremo Tribunal Federal, entendeu que havia uma perseguição. Nunca houve uma perseguição. O Supremo Tribunal Federal comete, com todo respeito, um grande erro judiciário, a começar a absolver não, nem absolveu, porque eles não chegam a afirmar que a pessoa é inocente, anular essas condenações de pessoas que foram condenadas por crime de corrupção, muito graves. Agora, as pessoas sabem a verdade, Magno. As pessoas sabem que a Petrobras foi roubada, dia após dia. E isso não sou só eu que digo. A própria Petrobras reconheceu lá que teve perdas só com subornos que foram inseridos no custo dos contratos de 6 bilhões de reais. Isso está no balanço da Petrobras de 2014, que foi publicado em 2015. Criminosos confessaram os seus crimes. Alguns devolveram. Um deles devolveu 100 milhões de dólares que ele tinha recebido em suborno, que mantinha em contas na Suíça. A gente viu políticos sendo processados, políticos poderosos. Tinha o ex-presidente da Câmara dos Deputados, as provas revelavam lá $1 milhão numa conta, $1,5 milhão numa conta na Suíça. Ou seja, as pessoas sabem a verdade. O que está acontecendo é uma falta, vamos dizer assim, a gente precisa ter um apego ao combate à corrupção. Isso precisa de vontade institucional, de vontade política. Isso precisa de liderança. Não existe essa história. A liderança é boa e o país vai mal. Se o país vai mal é porque a liderança é ruim. E a principal responsabilidade, ainda que a gente possa criticar alguns tribunais, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha bons e excelentes ministros lá, como o ministro Luiz Fux, mas algumas decisões equivocadas, e ele inclusive foi voto vencido nessas votações, algumas decisões equivocadas têm comprometido o combate à corrupção. Agora, a responsabilidade principal é do presidente da República, porque cabe a ele, sim, liderar o país. Ministro Sérgio Moro, o senhor falou aí em devolução, falou em 100 milhões de dólares. Com a anulação dessa sentença, desse processo pelo Fachin, essas pessoas que devolveram o dinheiro, eu estava até imaginando isso, por dizer, bom, agora eu quero meu dinheiro de volta, já que não vale nada o que o doutor Sérgio Moro sentenciou. Essa é uma preocupação, né? Mas não acredito que vai chegar a esse ponto, que seria um tapa na cara dos brasileiros agora, começar a devolver dinheiro que foi devolvido, que essas pessoas condenadas por corrupção acabaram perdendo em favor do governo. Não acredito que isso vai acontecer, mas revela como a gente tem que estar comprometido com o combate à corrupção. Não é meramente uma expressão vazia, a gente tem que ter um compromisso real com o combate à corrupção. Então isso significa as Cortes de Justiça têm que ser severas contra a corrupção. Por outro lado, nós temos que reformar a legislação para melhorar o combate à corrupção. Nós temos que resolver alguns problemas passados, foro privilegiado. A gente sabe que não funciona. É uma coisa que trata o político como alguém superior ao cidadão comum. O cidadão comum responde a qualquer processo lá no juiz de primeira instância, na comarca. Enquanto que o político, a autoridade, responde lá perante o Supremo. Por quê? O político, a autoridade é melhor que o cidadão comum? Não tem razão de ser. Isso tem gerado também impunidade. Nós temos que acabar com esse foro privilegiado. O que nós precisamos ter é uma liderança, sim, que se preocupe com as pessoas e tem essas reformas importantes e tem essas medidas importantes, educação, saúde, segurança pública, economia, mas também que tenha um compromisso com o combate à corrupção.
Bom, nós vamos para o intervalo. Em seguida, a gente volta com essa exclusiva com o ministro Sérgio Moro. Frente a frente, com Magno Martins. Ministro, eu sei que o senhor está com a agenda corrida, mas como o senhor está falando para o Nordeste, eu não poderia deixar de perguntar sobre o que é que o senhor pensa em relação ao Nordeste. Por exemplo, o projeto da transposição de São Francisco. O Nordeste é uma região do país importante, tem um povo maravilhoso, criativo, inovador. Precisa, alguns incentivos para a gente poder reduzir essas desigualdades regionais. Ainda tem muita pobreza, ainda tem desigualdades sociais, então precisa ter uma atenção especial e precisa ter projetos de desenvolvimento econômico e principalmente projetos, incentivos que não sejam retidos por grupos específicos, mas que possam beneficiar toda a população. Esse projeto da transposição do Rio São Francisco é um projeto que tem um propósito muito importante, que é facilitar a vida das pessoas, levar água em regiões carentes desse elemento que é essencial para a vida, não só para o consumo das pessoas, mas igualmente para poder ter agricultura. Ele é importante, sim, mas ele não resolve por si só todos esses problemas. E tem que tomar cuidado, evidentemente, para que a transposição do Rio São Francisco não gere problemas ambientais. Então, isso tem que ser feito com bastante cuidado para que o rio não pereça por conta dessas transposições. Agora, a gente precisa ir além disso. Não adianta só a gente levar água e não levar outras coisas que são necessárias ao desenvolvimento das pessoas. Por exemplo, facilitar o acesso ao crédito na região, expandir essa atenção principalmente às comunidades ou às pessoas que estão presas naquela armadilha da pobreza. Um dos nossos planos é criar uma força-tarefa de erradicação da pobreza. Esses programas de transferência de renda, o Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família, e agora falam em Auxílio Brasil, eles são importantes, mas eles por si só não são suficientes, e eu tenho falado com especialistas, não são suficientes para permitir que as pessoas escapem da armadilha da pobreza. Então precisa ter um atendimento mais individualizado. Às vezes uma oportunidade de educação, às vezes uma chance de emprego, às vezes um tratamento da saúde, às vezes é o que basta para permitir que as pessoas escapem dessa armadilha. Então, um dos compromissos nossos fundamentais, não é só, como eu disse, combate à corrupção, é ter essa força-tarefa, a criação de uma agência nacional que vai ter uma missão específica, a erradicação da pobreza. Era algo que a gente tinha que ter resolvido tempos atrás e é um fantasma que nos persegue até hoje. Nós precisamos enfrentar isso com seriedade, com governança, fazer com que a erradicação da pobreza seja uma política de Estado e não de governo. Em relação a essa agência, ministro Sérgio Moro, o senhor não poderia, por exemplo, a Sudene hoje é um órgão completamente esvaziado, já foi uma instituição muito forte no Nordeste. Esses programas que o senhor pensa aí, que o senhor falou, não poderia ser feito através dela, a Sudene? A governança para essa força-tarefa ainda está sendo construída, tá? Nós estamos aí bastante distantes ainda de outubro de 2023, e isso está sendo conversado com especialistas, de 22, isso está sendo construído com especialistas para a gente encontrar a melhor maneira de fazer isso. Em princípio, a ideia é a gente não criar estruturas novas, no sentido de ter concurso para servidor, coisas dessa espécie que aumentam as despesas públicas. A gente pegar em modelo realmente de força-tarefa, trazer os melhores servidores dos ministérios já existentes, isso também falando das unidades da federação, pegar gente do governo federal, mas também do governo estadual e dos governos municipais, e criar realmente uma governança com os melhores dos melhores, que é o que a gente precisa para erradicar, de fato, a pobreza, sem gerar grandes incrementos e nova burocracia. A gente pegar, porque muitas vezes, como eu disse, olha, às vezes o que precisa é saúde, às vezes o que precisa é educação, às vezes o que precisa é trabalho.
Então, a gente ter pessoas desses vários setores para que um mesmo órgão possa resolver a vida de todos, entendeu? Sem a necessidade de ficar mandando ofício para cá, burocracia para lá. É aquela história, como a gente fala hoje, você vai no mercado, né? Você quer uma parada e resolver todos os seus problemas. A questão é exatamente essa, você resolver todos os problemas das pessoas nessa condição de pobreza em um único órgão e parar com aquela história de dizer que é responsabilidade do outro, entendeu? Que hoje, muitas vezes, o cidadão vai numa repartição pública e falam para ele, isso aí quem tem que resolver é o fulano outro, e não resolve nunca. E cada um fica jogando a responsabilidade para o outro. Então, a ideia é a gente ter essa agência no formato de uma força-tarefa, exatamente para a gente acabar com esse tipo de desculpa. Por fim, doutor Sérgio Moro, uma pergunta. O senhor, sendo um político do Sul, candidato à presidência da República, aqui no Nordeste é onde Lula detém os maiores índices de intenção de voto. O senhor pensa num vice que vem aqui do Nordeste? Eu acho que é uma questão muito prematura, muito cedo para a gente ficar discutindo essas questões relativas a vice. O que é importante realmente, Magno, é ter um projeto. Ter um projeto para o país. A gente sempre se acostumou a falar que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega. E veja, nós estamos lidando com questões do passado, né? Nós não conseguimos ainda vencer a impunidade da grande corrupção. A gente esperava que a Lava Jato resolveria isso e ela avançou, e hoje a gente vê todo esse esforço para desmantelar o combate à corrupção. Do outro lado, a pobreza. A gente imaginava que isso teria sido resolvido, mas a gente tem visto ela crescer. A inflação, graças a Deus não voltamos àquela época da hiperinflação, mas hoje nós temos uma inflação que está avançando, está ficando perigosa, está gerando riscos. Então nós temos que resolver esses problemas do passado, que já deveriam ter sido resolvidos, e olhar para o futuro. E o futuro hoje é o quê? É mundo digital, precisa ter uma educação de qualidade, com internet, com tecnologia nas escolas. A gente precisa preparar os nossos estudantes para os desafios dos empregos do futuro. Nós precisamos falar hoje em energia renovável. Nós precisamos lá tratar de energia verde, de conservação do meio ambiente, preocupação com mudança climática. Nós temos que nos inserir de novo no mundo, como um país respeitado. Então tem diversos desafios que envolvem primeiro a construção desse projeto. Eu não estou preocupado, nesse momento, com essa questão de vice. E sim, em construir o projeto e fazer alianças políticas que permitam que esse projeto seja efetivado no futuro. Doutor Sérgio Moro, reforçar aqui que o lançamento do seu livro contra o sistema de corrupção vai ser no próximo domingo, a partir das 5 da tarde, no Rio Mar, aqui no Shopping Rio Mar, não é isso, ministro? Isso. Exatamente. O evento mesmo começa às 18 horas. Tá? Mas é bom as pessoas chegarem com um pouquinho de antecedência, evidentemente. E agradeço a oportunidade de falar desse evento. É um livro, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre o que aconteceu. E é um livro no qual as pessoas até falam, você está falando sobre a versão dos fatos? Não, eu estou falando sobre os fatos. Estou falando sobre a verdade. O que aconteceu. E as pessoas, quando leem o livro, elas sabem, inclusive, o que é a verdade, né? Porque elas acompanharam toda a Lava Jato. Elas acompanharam o meu período no governo. Eu sempre fui bastante transparente. Tem ali alguns detalhes, mas as pessoas sempre sabem, isso eu tenho certeza, de que eu sempre fui uma pessoa firme no combate à corrupção, né? E não transigir com princípios e valores que são importantes para mim, mas são também importantes para a população brasileira, né? Que nós temos que ter pessoas honestas e íntegras no governo. A prisão de Lula foi justa? Eu tenho um grande orgulho do que eu fiz na Operação Lava Jato. Vamos dizer assim, a prisão do ex-presidente, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, em março de 2018. Quem ordenou a prisão do Lula foi o Tribunal de Apelação de Porto Alegre. Eu só cumpri a decisão. E você tinha, né, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, um modelo de corrupção instaurado na Petrobras. Isso é um fato inegável, certo? Agora, eu nunca tive, Magno, vou deixar isso bem claro, eu nunca tive uma animosidade pessoal contra o presidente.
Acho que todas as pessoas merecem respeito. Se uma pessoa cometeu erros ou cometeu crimes no passado, eu apenas acredito que ela tem que arcar com as consequências. Mas isso não significa Eu não era movido por sentimento de vingança ou de punição. Eu era movido pela lei. Muito obrigado pela entrevista, um grande abraço, sucesso, doutor Sérgio Moro.